Ele chama A Janela. Ele fala assim, havia lá no leito de hospital, num quarto de hospital, 2 homens. Um deles, a sua cama estava ali do lado da janela. E outro deles, a sua cama estava lá no outro lado, lá no canto. Ele não tinha uma janela perto, ele não conseguia enxergar nada. Eles começaram a conversar entre si, e aquele homem que estava no canto do outro lado não conseguia se levantar, mas esse que estava do lado da janela, ele conseguia de vez em quando levantar o seu corpo e olhar para fora do quarto e olhar por aquela janela. Os dois se tornaram amigos e conversavam e falavam sobre suas casas, seus familiares, os seus sonhos. E eles ficaram bons amigos e passavam horas conversando naquele quarto de hospital. Quando chegava no final do dia, aquele homem que estava próximo à janela, ele levantava o seu corpo, ele olhava para fora e descrevia aquilo que ele via para aquele outro seu amigo. E ele falava assim, olha, eu estou vendo aqui fora tem um jardim muito bonito, com um lago muito grande, os cisnes estão ali naquele lago, as crianças estão jogando bola, casais de namorados estão assentados nos bancos, as árvores estão floridas de primavera. E ele fala, aquele outro amigo que estava lá naquele canto do quarto, fechava os olhos e ficava imaginando aquela cena toda. Aquele dia era mais feliz para ele, porque ele imaginava tudo aquilo de bonito que ele não podia ver. No dia seguinte, aquele homem no quarto se levantava, olhava pela janela e falava, olha, estou vendo uma banda lá ao longe, e as pessoas estão pulando na rua, alegres, a música tocando, e aquele homem fechava os olhos, lá naquele canto, ele ficava imaginando aquela cena maravilhosa. Até que um dia aquele homem pensou o seguinte, não é justo isso daí, por que ele está na janela e eu não? Por que ele pode ver tudo isto e eu não? Por que ele é melhor do que eu? Quando ele pensou a primeira vez esse pensamento, ele pensou, não, isso não está certo, eu não devo pensar assim. Mas ele acabou dando vazão àquelas emoções, àquele sentimento que começou a criar uma amargura no seu coração. E a pensar, não é justo, eu que deveria estar naquela janela vendo estas coisas e não este homem que está aqui. Aquilo começou a crescer no coração dele, se tornou uma amargura, se tornou um rancor, se tornou algo invejoso. Ele começou a pensar, poxa, eu que mereço estar lá e ver estas coisas. Até que uma noite de madrugada, aquele homem do outro lado ali na janela começou a tossir, e ele tentava alcançar, ele ficou tão fraco, tentava alcançar o botão para chamar a enfermeira, mas não conseguia alcançar, enquanto este amigo do outro lado, quietinho, via a agonia do outro. O botão estava tão perto para ele chamar a enfermeira viria rápido, mas ele ficou quietinho no seu lugar. Alguns minutos depois, aquele homem parou de tossir, e houve um silêncio no quarto. Pela manhã, quando a enfermeira chegou para dar banho neles, notou que aquele homem lá da janela estava morto. Os enfermeiros vieram, tiraram o corpo. Passou um pouquinho o tempo, esse daqui esperou um pouco, ou então ele faz o pedido para aquela enfermeira e falou, olha, será que você consegue me transferir desta cama, que eu não vejo nada, me transferir para a cama ao lado da janela? E ela falou, claro, prazer. Então transferiu aquele homem, mudaram, puseram ele deitado ali, e ele esperou, a enfermeira foi embora, o quarto ficou silêncio. Ele com esforço foi tentando levantar, na expectativa de olhar e ver tudo aquilo que ele sonhava em ver. E quando ele se levanta e olha pela janela, ele vê apenas um corredor e uma parede branca que estava ali. Por quê? Porque você pode estar em qualquer lugar e ver diferente de outras pessoas. Você pode estar na mesma situação que a pessoa que está aqui sentada do teu lado, e ela vê a vida de uma maneira, e você vê a vida de uma maneira completamente diferente. Ela louva a Deus pelo que ela tem, ela louva a Deus porque ela vai sair da igreja depois de um culto maravilhoso, ter adorado a Deus, e vai pegar o ônibus e vai para sua casa feliz da vida, enquanto você às vezes está sentado aí, tem um carrão, e vai entrar no seu carro e vai embora, às vezes magoado, brigado com a esposa, com problemas, reclamando, murmurando de tudo, porque o dólar subiu ou desceu. Paulo, mesmo na prisão, ele conseguia ser feliz porque a perspectiva dele era diferente. Ele olhava como Deus olha as coisas.
e a maneira como eu e você precisamos aprender a olhar. Eu sempre falo isso, a vida é bela. Eu assisto poucos filmes na minha vida. Eu e minha esposa, nós somos no cinema poucas vezes. Não tive o hábito de ir em cinema, de assistir filme. A gente quase não assiste filme. Esses dias eu estava perguntando para o meu filho, o que é bom para a gente assistir aí? Que agora que a gente está velhinho, né? A gente vai assistir alguma coisa lá. Enfim. Mas um dos filmes mais bonitos que eu assisti, dentre os poucos, né? Eu já fui assistir no cinema, por exemplo, Branca de Neve, Os Sete Anões. É legal. Um outro que eu fui assistir no cinema foi daqueles cachorros tudo pintado lá, como que era o nome? 101 Dálmatas. Você vê a seleção de filmes que eu tenho. Fui assistir aquele que Jesus morreu lá, do Paixão de Cristo. Fomos assistir alguns filmes, uns 2 filmes aí com os irmãos, lembra? Fechamos uma sala de cinema aqui no Center Norte, aqui, e só para a nossa igreja. Fomos todo mundo assistir lá, filme junto. Quarto de oração. Quarto de guerra. Que é quarto de oração, né? Mas, um dos filmes mais marcantes que eu assisti, que eu nunca vou esquecer, é um filme italiano, A Vida é Bela. Maravilhoso. Porque ele consegue, sendo um judeu preso na Segunda Guerra Mundial, ser separado da sua esposa, e ele e o seu filho, e ele fazer de tudo para o seu filho não ficar traumatizado naquele campo de concentração, e ele querer mostrar que apesar da prisão, a vida era bela demais.